Olá, tudo bem? A nossa aula de hoje em filosofia tem como tema a ética. É isso? A tão famosa e popular ética, mas tão pouco compreensiva. Vamos olhar essa imagem, né? Essa imagem, eu percebo uma pessoa dando de comer para outra, né? Então, o que é o tema? Uma senhora dando esmola e um senhor e uma criança recebendo. Não é isso? Ou seja, que alma boa dessa pessoa, né? Que vê as pessoas em dificuldade, o que ela faz? Ela está indo ajudar. Então vamos lá. Qual é, então, gente, a origem da palavra ética? Ética vem do grego ethos, que significa modo de ser, caráter. Sim, modo de ser, o jeito que eu sou. Olha essa pessoa, por exemplo, caridosa, bondosa, né? Tem compaixão pelo próximo, pelo outro, não é isso? E aí vem outra palavrinha que ela é sempre confundida com ética, que é a palavra moral, né? Tradução do latim, né? Da língua dos romanos, né? Ethos, não é isso? Ou seja, moral vem de mores, costumes. Qual é o costume que eu tenho? Olha esses senhores aí do lado, né? São pessoas historicamente muito conhecidas, um mais que o outro. Um Benito Mussolini, o outro Hitler, né? Pessoas que tinham como hábito, por exemplo, se considerar acima melhor que todo mundo, né? Ou seja, o partido deles, o país que eles comandavam, estava acima até dos próprios cidadãos de seus países. Não é isso? Então, o costume desses homens, gente, era não sei o quê. Achar que eram melhor que todos. Quantos de nós também acham isso por aí, não é isso? Então, meu amado, né? Ética significa, tá? Para a filosofia, né? É o lado da filosofia que significa, tá? O estudo da moral. Portanto, olha a regrinha aqui, ó. O que é a moral? Conjunto de regras que rege o comportamento dos indivíduos. Por que eu me comporto assim? Por que eu tenho que me comportar assim? Tá? Porque, na maioria, a população tem um modo de ser, tem um costume. Se eu não sigo esse costume, eu não estou sendo ético, né? Daí, ética é a filosofia moral. Ou seja, eu avaliar através da minha racionalidade o que é certo ou errado. Eu pratico coisas que são certas, eu pratico coisas que são erradas. Por que elas são certas ou erradas? Né? Então, olha só. Nós, seres humanos, o que nós possuímos? Né? Juízos de valor. Né? Esse juízo de valor é que me determina se algo é bom ou ruim. Não é isso? Se é bonito, se é feio, né? Se eu gosto, detesto, né? Eu tenho também juízo de realidade, não é isso? Quando, em determinado momento, eu julgo as coisas. Então, gente, os valores, o que é certo e errado, ele é herdado pela minha cultura. Portanto, o que é certo para nós brasileiros pode não ser certo, por exemplo, para os russos. Pode não ser certo para os norte-americanos. É isso? Então, assim, nós avaliamos e somos avaliados pelo nosso comportamento. Já disseram que eu sou uma pessoa boa. Significa que eu tenho comportamentos que são compatíveis com o que a sociedade que eu vivo se considera boa ou ruim. Feito? Então vamos lá. A avaliação gera em nós o quê? Orgulho, alegria ou mesmo tristeza. Se a pessoa joga na sua cara que você não é uma pessoa boa, que você é uma pessoa egoísta, você está vendo? Né? A avaliação dos outros pode criar em mim o quê? Né? Algo ruim. Me deixar para baixo. Agora, se você recebe um elogio, não é bom? Ou seja, a avaliação da minha sociedade é que eu sou uma pessoa boa. Por quê? Porque eu me comporto bem diante de tudo que a minha sociedade determinou que seja boa. Tá vendo aí? Amados, então só. A moral, tá? A moral tem que aprender o seguinte, Ela, como conceito, ela é universal, mas como forma de ser aplicada, ela é cultural, né?
Gente, você quer ver um exemplo clássico? No Nordeste da África, há um grupo que castram as meninas. Sim, eles castram as meninas, né? Eles pegam parte do aparelho genital, né, da criança, ainda jovem, perfeito, e retiram dali o clitóris. Para quê? Porque ela não sinta prazer. Tá? Ou seja, aquela mulher, ela tem que sentir simplesmente o quê? Gente, ó, ela tem que sentir, na verdade, preparada para ser mãe. Agora, sentir prazer cabe ao marido dela. Para esse povo é normal, gente, é normal isso. Para eles, moralmente correto é isso. Já para nós, claro, tirando os anormais. Opa, o que eu estou chamando de anormal? As pessoas que não seguem as regras, que é um consenso entre todos. Na nossa cultura, gente, isso é imoral, né? É uma maldade, é uma crueldade. É levar a exploração da mulher além, mas bem além do que já ocorre. Perceberam, gente? Então, assim, ó, cada povo tem o quê? Tem o seu conceito. Então, a moral, tá? Ela, como conceito, ela está presente em todos os lugares. Agora, da forma dela ser, depende da cultura de cada um, né? Gente, vamos ver a atuação da moral diante da história, né? Então, olha só. Ser humano, lá como o ser humano era primitivo, quando ele era nômade, né? Parava em lugar nenhum, de vez em quando descansava numa caverna, saía para suas caçadas, caminhavam, né? De regiões a regiões, procurando sobreviver, né? Ele começa, tá? A perceber que ele precisa de certos padrões de comportamento, né? Então a moral vai surgir na sociedade para garantir o quê? Que haja concordância. Para que não ficasse aquela disputa, não, é isso que é certo, é isso que é errado, é isso que é certo. Ou seja, houvesse um consenso. E esse consenso é super necessário. Porque ele vai ajudar a gente a preservar, a organizar. E a organização vai possibilitar que o ser humano consiga sobreviver. Não é isso? Porque um ajudando o outro, né? Então, gente, sem concordar, seria impossível haver as civilizações, os grupos organizados, criando cultura, né? Convivendo com o outro. Então, gente, ó, a necessidade geral faz criar o quê? As normas, né? As leis. E isso é o que a gente chama de moral, não é isso? O costume de cada um. Tá. A gente já sabe que a moral, ela praticamente ela nasce naturalmente no ser humano, né? Isso é muito bom. Mas vamos começar a pensar a moral, tá? A partir da racionalidade, a partir da filosofia, a partir do filosofar. Vamos aplicar a razão nisso? O que eu quero dizer isso? Eu não posso dizer agora, a partir de agora, assim, ó. A moral simplesmente é porque Deus quis. A moral é por quê? Porque meu rei falou que é boa. Opa, não é assim. Agora a gente vai analisar, não através de mitos, de sensos comuns, mas simplesmente pela raiz filosófica. Então, olha só. Vamos analisar esses pontos? Primeiro, a racionalidade levou-me a julgar, a aceitar pessoalmente a norma. Opa, eu vou julgar o que é certo ou errado. E eu vou seguir ou não. Segundo, a exterioridade moral se contrapõe à aceitação pessoal. Eu posso não concordar com nada, nada. Mesmo assim, o que vai continuar sendo certo ou errado é o que vem de fora, além de mim, é o que vem da sociedade. Terceiro, situação que angustia o indivíduo diante do espaço e do tempo. Gente, se eu não concordo, se eu acho que aquilo é errado, ou acho que aquilo é certo, e a sociedade não concorda, o que isso causa em mim? Angústia. Muitos de nós, vira e mexe, sente aquele desejo de fazer justiça com as próprias mãos. Por quê? Porque considera aquela atitude errada. E aquilo me angustia, né? Eu considero errado, mas as normas vigentes e que me fazem segui-las dizem o contrário.
Vamos entender, então, né, o que seria, bem na prática, a aceitação do caráter social da moral. A moral que existe está presente na sociedade. Ela tem, antes de mais nada, um olhar dogmático, legalista, ou seja, o que é certo, não se discute. O que é errado, ninguém discute. Isso que fala na sociedade, gente, quando você fala de estupro, é errado e pronto. Discute, né? Mas, por exemplo, um adolescente, né, menor de idade, ter relações sexuais, perfeito? Na sociedade de hoje, já é aceito isso como normal, possível, mesmo que a lei tenha seríssimas restrições. Você está vendo o costume que está começando a mudar? O sexo forçado não pode, é crime, né? Já o sexo aceito por ambos os lados, né? A sociedade, aos poucos, começa a perder as restrições sobre isso, né? Agora, outra coisa, medo das consequências. Se eu não obedeço às regras das leis, eu posso ser o quê? Punido. Eu posso ser punido, não é isso? Então, gente, o que acontece? O ser humano, então, começa a praticar uma vivência moral empobrecida. Empobrecida por quê? Porque a moral não é algo a se discutir a todo momento, a ter mudanças bruscas e rápidas, criadas em códigos de leis. Não funciona assim. É a vivência e a convivência. Tá, eu estou vivendo, percebo que os exageros, percebo que certas coisas deviam ser mais duras, não é isso? Mas é o tempo que cria isso. Mas enquanto eu vivo isso, o que eu estou tendo? Uma vivência moral empobrecida. Que não sugere, ou seja, que todos estejam prontos para mudar as coisas. Não é isso? De uma forma que acompanhe as próprias mudanças da sociedade. Não é isso? Você quer ver um costume que está muito preso ainda na hipocrisia e principalmente na discussão própria em cima do tempo? Gente, esse machismo, às vezes explícito, a maior parte não, que há no mundo de hoje. Um machismo tão cruel que chega aos pontos, em alguns casos, de dois profissionais tendo o mesmo trabalho, mas a mulher ganha menos. Isso é um absurdo. É um absurdo. Inclusive, existem até leis para isso, mas persiste. Por quê? Porque a sociedade ainda não parou para discutir de verdade isso. E quando a sociedade faz isso, uma lei que consiga dar um pleno direito às mulheres. Não é isso? Vamos lá. Agora, uma coisa muito importante. Eu estou mostrando aqui que é possível se contestar as leis. O ato de não contestar, o ato de simplesmente aceitar, sem acreditar, significa empobrecer a moral. Mas olha só. E se eu, de repente, todos nós, de repente, pararmos de seguir as normas sociais? O que vai acontecer? Então, gente, colocar em dúvida as regras pode criar um ser sem princípios. Pessoas individualistas. Gente, conheço tanta gente sem princípio, alguém deve falar para mim. Pessoas individualistas, não é? Mas pessoas que você já está fazendo julgamento. Individualistas sem princípios, por quê? Elas não seguem uma norma geral. Vamos dar um exemplo assim bem claro. Os criminosos de verdade, né? Porque eu tenho muita gente que está no presídio, né? Faz até ironia, né? No presídio todo mundo se diz inocente, não é isso? Mas tem gente ali que é inocente mesmo. Vira e mexe, você vê esses casos acontecerem. Mas ali também há pessoas que estão rigorosamente sendo punidas por coisas que não caberiam. Né?
Por exemplo, muita gente está presa sem julgamento. Isso é errado, não pode. É isso? Então, gente, ó, a moral está sempre diante da ambiguidade da racionalidade humana. Ter que aceitar sem querer aceitar, sem concordar. Não é isso? Ato moral, né? Ser humano possui uma consciência moral? Sim ou não? Isso é conscientemente ou é só instintivo, né? Então, olha só. Gente, a moral é o que orienta nossas escolhas. O que eu vou fazer é certo ou errado, né? Ela é normativa. Ou seja, a moral diz: faça isso, não faça aquilo. E ela é factual, no sentido do quê? Mostra o que realmente fazemos, não é? Sejamos sinceros, nós somos pessoas que fazemos tudo ao pé da letra direitinho? Não, não. A norma só tem sentido quando é orientada para a prática. Tá vendo aí? Que sentido tem eu guardar em mim algo que eu não pratico, que eu não vivencio? É isso? E aí surgem as pessoas amorais. Eu não falei imoral, eu falei amoral. Não é isso? São pessoas que negam o normativo. Eles falam o seguinte: vem cá, ó, não vem trazer essa norma para mim, não. Para mim ela não existe. Se ela não existe, eu não tenho que ter dor na consciência. Eu posso praticar. Aí eu pergunto, né? Agora não é a mesma coisa. Mas então o que vai diferenciar o amoral do não moral? É isso? Perfeito? Então, olha só. O amoral, ele não tem, ele despreza a regra. Portanto, ele pode fazer. Aquela regra não existe para ele. Um imoral aceita a regra, mas não cumpre. Agora todo mundo vai falar assim para mim: não, agora já sei que eu vou ser, eu vou me tornar um amoral. Não é isso? Eu vou começar a contestar a origem dessas regras. Não é isso? E não vou aceitar essas regras mais, não. Não é isso? Mas a sociedade vai te considerar o quê? Um imoral. Não é isso? Ela vai te julgar e ela vai te punir. O agir humano, nossa capacidade de antecipar o objetivo a ser alcançado. Se eu faço certo ou errado, eu sei qual será a minha consequência. Se eu fazer algo errado, será que vale a pena eu fazer? Porque a consequência poderá ser esta, poderá ser aquela. Se eu faço direitinho, né? Eu faço porque eu sei que eu posso esperar algo bom no futuro. Ato voluntário. A moral parte da nossa vontade de cumprir o proposto. Não é isso? Nossa vontade, a gente cumpre porque a gente quer, porque a gente acha que é certo, que é virtuoso, que é bacana, que é bonito. E aí, gente, eu venho uma disputa que existe em nós a todo momento. Uma disputa dentro da gente. Uma disputa dentro do nosso eu, de nossa consciência. É a disputa entre o desejo e a vontade. Mas, professor, não é a mesma coisa desejo e vontade? Na filosofia, não. É diferente. Vamos ver? O que é o desejo? É uma imposição do nosso interior. A nossa impulsividade. Eu quero fazer, eu faço. Eu nem penso, eu faço. Perfeito? Né? Isso é o desejo. Então, seguir o impulso do desejo é negar a moral, a vida social. Gente, a gente agora falou de estupro, né? O cara, quando estupra, né? Ele tá seguindo o quê? O desejo dele, tá? Se ele for um doente mental, ele não mede as consequências.
Se ele não for, ele está medindo as consequências. Ele está aceitando aquele impulso, aquela vontade interior que eu chamo de desejo, de assumir aquele ato. Já o controle do desejo, gente, é o que eu chamo de vontade. Se eu controlo o desejo, eu tenho vontade. Vamos ser sinceros, a gente tem vontade de tanta coisa nessa vida, né? E não faz. Por quê? Porque a vontade se impõe sobre o desejo. Então, a vontade, gente, ela significa que você tem autonomia de escolher. Autonomia. Você não é instintivo mais. Você é racional. Portanto, gente, vem o conceito de ato responsável, que é poder responder pelos seus atos. O ato moral tem consequências sobre o indivíduo e a comunidade. Não é isso? É um compromisso com todos que o cercam. Portanto, o meu certo e errado é um compromisso com todos. E eu estou no mundo, gente, que eu posso contestar de tudo e de todos. Não é isso? Posso contestar. Principalmente contestações, gente, de ordens pessoais, emocionais. Não é isso? Mas tem coisas que eu não conquisto, que eu não consigo contestar. Vamos no mundo da filosofia. Um exemplo. Gente, a palavra pedofilia, também de origem grega, ela significa o seguinte, ó, simplesmente gostar de uma criança. Então, para o grego, se um pai ama e gosta do seu filho, ele é um pedófilo. Uma mãe, uma pedófila. Vocês entendem o discurso do professor Silas. Daqui a pouco sai gente por aí falando assim, olha, o professor falando que simplesmente pedófilo é gostar da criança. Na origem da palavra. Na nossa sociedade, a palavra pedófilo tem um sentido amplo. Significa um abuso sexual sobre uma criança. A nossa sociedade não aceita. É um crime. Aí eu pergunto, por que existem pedófilos então? Porque eles quebram o quê, gente? Tá? A norma, a regra, o desejo deles se impõe sobre a vontade. E o professor não está aqui para discutir se a pedofilia é doença, é sem vergonhice. Não, o debate filosófico é outro. Né? Então, o ato moral, o seu agir diante da moral, tem consequências muito sérias e graves. Vamos pegar uma coisa bem simples do nosso cotidiano? Colar. Não é isso? Gente, eu já vi até professores dizer o seguinte, se eu não pegar, tá valendo. Significa o quê? Tá? Que você mede as suas consequências. Você conseguiu, virtude. Você tá vendo? Se não conseguir, punição. Né? Então, pessoal, espero que tenha ficado bem claro, tá? A diferença de ética e moral. Moral são os nossos costumes, são os nossos atos. A ética é que vai explicar por que uma coisa é certa, por que uma coisa é errada. Quando o professor estava explicando, por exemplo, que pedofilia, tá? A sociedade não aceita. Mas o que significava pedofilia no passado, na antiguidade? Gostar de criança. E gostar de criança, gente, é uma coisa que quase todo mundo gosta. Agora, não está falando assim, gostar sexualmente de uma criança, a sociedade não aceita. Porque isso não é ético. Perfeito? Talvez, né, alguém queira falar assim, tem nada a ver não. Criança para mim é adulto, né? Ou seja, a pessoa está quebrando a regra. É a amoralidade. Perfeito? O amoral, portanto, ele destrói o parâmetro. O imoral, ele quebra o parâmetro. Ambos são contestados. Não é isso? Pela sociedade que formatizou um ser moral. Eu espero que vocês tenham aprendido, não é isso? Tenham gostado, né? E se aprofundem na leitura, né? Porque nós brasileiros ouvimos demais essa palavra, a gente não consegue entender muito bem, tá? A gente não consegue entender muito bem e muitas vezes, por não entender, a gente está condenando o outro e fazendo as mesmas coisas. Um desses casos é a corrupção. O que corrupção significa no Brasil? Né? O mal de tudo. Não é isso? Se fosse o mal de tudo era fácil resolver. Né? E a corrupção está presente onde? Geralmente no Brasil, sim. Se coloca isso no político. Político, o símbolo da corrupção é a política, né? Esquecemos que são os políticos que nos dirigem. A gente esquece da corrupção, por exemplo, no meio empresarial.
não é isso? No meio popular a gente discute muito no Brasil, né? Mas, gente, o seu ato determina para a sociedade se você é bom ou é ruim, se você é moral ou imoral. Um abraço. Não se esqueçam que dias melhores